Meu amigo concurseiro, minha amiga concurseira, estou aqui novamente para começar mais uma aula dando continuidade à sequência que a gente estabeleceu no nosso primeiro encontro. Estou muito satisfeito, bastante lisonjeado, porque percebi a participação efetiva de vocês no que diz respeito aos exercícios que foram solicitados no nosso último encontro. Parabéns, vocês escrevem bem, vocês estão bem intencionados, os textos são muito bem elaborados, tem algumas ressalvas, é claro, mas não fique apreensivo. É natural, é absolutamente natural ter dificuldade ao escrever. Até aquelas pessoas que escrevem todos os dias, os grandes jornalistas, os grandes articulistas de jornais impressos, online, de revistas, de blogs, todos têm dificuldades para escrever, porque a escrita é uma atividade que se renova todos os dias. Então é absolutamente natural sentir um pouco de dificuldade para desenvolver o texto. É para isso que nós, professores de português, estamos com uma proposta inovadora de fazer com que vocês adquiram alguns conhecimentos técnicos, tanto do ponto de vista sintático quanto do ponto de vista semântico, para poder sentir-se estimulado e conseguir escrever um texto sem muita burocracia e objetivando atingir as demandas e as prerrogativas do edital do concurso da Assembleia, que é o nosso caso, que é a nossa discussão aqui em pauta. Então, repetindo, escrever não é uma tarefa fácil, escrever não é uma tarefa fácil, exige muito compromisso e vocês vêm demonstrando isso através dos inúmeros exercícios que eu recebi. Lembrem-se do nosso compromisso. Quando o exercício chega no meu e-mail, eu vejo lá o horário e eu tenho 4 dias para mandar o exercício corrigido e comentado. Repetindo, como é, Fred? O exercício corrigido e comentado. Não é só corrigido, é corrigido e comentado. Pode prestar atenção que no seu exercíciozinho vem lá a correção, certo? Certo, meio certo, com interrogação, alguma coisa, e o comentário para justificar o motivo pelo qual você cometeu determinado deslize e o elogio pela sua produção textual também. Ah, mas o professor não pode elogiar o aluno. O período colonial acabou. Podemos elogiar e devemos elogiar. O elogio faz parte para a construção da criticidade. E a criticidade é essencial para a constituição de futuros elogios. Então é fundamental que a gente tenha esse feedback. É fundamental que vocês também retornem os e-mails contando para o professor, certo, o que vocês acharam dos comentários também. Já recebi alguns elogios, já recebi algumas manifestações, parabéns, muito obrigado, estou muito feliz, muito motivado para continuar passando para vocês aquilo que eu acredito que seja mais produtivo para vocês poderem executar as produções textuais prerrogadas pelos editais, os quais vocês se disponibilizam a seguir. Então vamos dar continuidade agora, vamos à nossa segunda aula, vamos ao nosso segundo encontro. Você que está aí em casa, deixa aquele caderninho da primeira aula, aquele que você fez anotações, aquele em que você escreveu que coerência é o resultado da não contradição entre as partes de um texto. Aquele caderninho bonitinho, aquela folhinha A4, aquela folhinha que você tem ali, aquele seu borrãozinho, aquele seu bloquinho de papel, é fundamental que você o tenha ao lado para que você possa fazer algumas anotações fundamentais, pontuais e interessantíssimas para o desenvolvimento da sua textualidade, para a consolidação da sua produção textual em nível argumentativo, atendendo às exigências do concurso da Assembleia e da banca da FCC, a qual nós temos um amplo conhecimento. Então vou dar continuidade à aula passada. Vamos estabelecer aqui uma determinada sequência e em cima dessa sequência nós vamos ampliar ainda mais o nosso conhecimento acerca, certo, da nossa produção. Lembrem-se de que terminou a aula, exercício. Professor, o senhor passa muito exercício. E é para passar o quê, pelo amor de Deus? Concurseiro e concurseira, meu amigo e minha amiga, exercício tem que ser feito todos os dias. Seja fazendo um por semana. Tá pouco. Na próxima aula eu vou passar 22. Exercício é sempre o exercitar,
O ato de exercitar é fundamental para a consolidação do conhecimento. O ato de exercitar é fundamental para o conhecimento e domínio do gênero, o qual você está predisposto a estruturar. Certo? A escrita é fundamental para que as ideias, as quais você acumulou durante a vida inteira como conhecimento enciclopédico, possam fluir naturalmente, quando você estiver dissertando. Toda essa sistemática, ela vai ajudar você a escrever cada vez melhor e a estar sempre a par das exigências do seu professor. Quando eu digo exigências, são exigências, claro, numa linguagem mais polida, porque nós temos uma relação legal, os nossos e-mails indicam isso, nós estamos em uma sintonia muito boa, a nossa sintonia é muito boa e há uma reverberação muito legal. Então vamos embora, vamos para frente, vamos seguir, vamos com força, levante, acorde, sinta-se estimulado, sinta-se bem recebido, abraçado e vamos começar a nossa segunda aula. Preste atenção aqui a essa primeira explanação. Nós continuamos ainda com a escrita por estímulos quando nós abordamos o que nós chamamos de fatores de textualidade. Aí eu vou mostrar algumas curiosidades aí para vocês. Preste atenção. Na semana passada, no nosso último encontro, eu deixei bem claro a definição de um fator de textualidade, o qual nós chamamos de coerência. Eu disse a vocês, vou deixar aqui bem destacadozinho, ó. Eu disse a vocês que a coerência é nada mais, nada menos do que o resultado da não contradição entre as partes de um texto. Como hoje nós vamos entrar nas partes de um texto, digamos assim, nós vamos começar a fundamentar os princípios da coerência com mais eficácia, com mais precisão, com mais riqueza de detalhes. Não só o princípio da coerência, mas os outros fatores de textualidade que fazem com que aquele emaranhado de palavras seja configurado e reconhecido definitivamente como um texto. É muito interessante porque o aluno pergunta assim: professor, diga, quando eu vou escrever um texto, eu começo a colocar as ideias, eu começo a colocar os argumentos, eu começo a colocar o meu ponto de vista. Parabéns. O texto argumentativo tem que ter ideias, ele tem que ter argumentos, tem que ter tese, tem que ter retomada, tem que ter sugestionamento, tem que ter estratégia de argumentação. Parabéns. Ah, então é só pegar tudo isso. Pronto, eu escolho 2 argumentos, eu escolho uma tese, eu escolho um ponto de vista, eu escolho um grupo de sugestões, as quais eu pretendo lançar como instrumentos que vão solucionar parcial ou totalmente a problematização que eu estabeleci, que eu elenquei no decorrer do texto. Aí eu jogo no papel, Não, amigo, não é assim não. Meu amigo concurseiro, acorde. Minha amiga concurseira, levante. Não é assim. Você precisa de boas ideias, boas não, excelentes. Aluno IAP não tem boas ideias, aluno IAP tem excelentes ideias. Você precisa de excelentes ideias. Você precisa de uma tese, você precisa de uma tomada de posição. Você não pode ficar em cima do muro. Você tem que tomar uma opinião, você tem que sustentar a opinião. Você tem que ter argumentação convincente, consistente e sequencial. Mas para isso você precisa organizar. É óbvio, se você pegar uma dissertação argumentativa e desmontá-la, você vai encontrar tese, você vai encontrar opinião, você vai encontrar problematização, você vai encontrar sequenciamento de argumentação, você vai encontrar sequenciamento de sugestão. Mas onde colocar isso? Como colocar isso? Qual é a melhor maneira de aplicar isso aí? É toda essa trama que a gente tem que desmembrar aqui. Lembre-se e anote, a redação é uma obra de arte. Você tem que saber todos os elementos necessários para que você possa construir e justificar o gênero exigido pela banca de correção. Tá legal? Vendo os outros fatores de textualidade, além da coerência, nós temos outros instrumentos capazes de fazer com que nós justifiquemos que aquele emaranhado de palavras é realmente um texto. A situacionalidade e a intencionalidade, que eu comentei na aula passada, certo? São importantes tanto quanto a coerência, tanto quanto a coesão, e tanto quanto qualquer ou quaisquer outros fatores de textualidade. Mas a coerência e a coesão são elementos primordiais para a sustentação da progressão textual.
tanto da manutenção de unidade de sentido, quanto para o fato, quanto para evitar a contradição entre as partes de um texto. Tanto para a manutenção da unidade de sentido, quanto para evitar a contradição das partes de um texto. Lembre-se de uma coisa também. Quando você vai escrever, escute o que eu estou dizendo. Quando você vai escrever, você parte de um propósito locutório. Fred, o que é isso? Tenha calma. Você, ao escrever, é o locutor. Você é o produtor textual. Você é o emissor da mensagem. Aquele professor de português que está lá na banca de correção, ele é o interlocutor. Ele é a base interlocutória. Ele é o receptor da mensagem. É ele quem vai receber aquela proposta argumentativa, elaborada majestosamente por você, para tomar uma conclusão, uma decisão e, enfim, definir a sua nota. Então, para que você tire uma nota legal, para que você seja aprovado, para que você realize o seu sonho, para que você tenha o salário que você espera e a satisfação profissional que você tanto deseja, você precisa enviar, você precisa mandar, você precisa jogar para esse corretor um texto que tenha a cara desses fatores que estão aí disponibilizados para você. O seu texto tem que ser baseado numa situação, a situação tem que gerar uma intenção comunicativa, essa intenção comunicativa vai estimulá-lo a construir o texto. Quando você for partir para a construção do texto, obviamente, você parte para a tessitura textual. O processo de tessitura textual é o processo de costura textual, em que você vai utilizar recursos linguísticos para que o seu texto tenha progressão sintático-semântica também, para que o seu texto seja internamente justificado como texto argumentativo. Você vai utilizar o conhecimento de mundo ou o conhecimento enciclopédico para poder constituir argumentação inovadora, imprevisível, argumentação consistente. Não adianta você dizer, as fronteiras brasileiras são vulneráveis. Que brilhante! As fronteiras brasileiras são vulneráveis. Entra muita arma e entra muita droga ilegal. Que brilhante! Quem não sabe disso? Há quanto tempo a gente vê isso aqui no Brasil? Agora, ao falar de fronteira, será que não é melhor você dizer que que o Brasil é cúmplice de um tráfico de seres humanos, principalmente de bolivianos, com uma frequência absurda? E esse boliviano, quando vem aqui para o Brasil, assim como outros sul-americanos, ele vive em condições subhumanas, ele contribui para o aumento do processo de favelização, ele contribui para o aumento das taxas de desemprego aqui no Brasil. E algumas vezes ele consegue emprego, mas ele trabalha sob condições subhumanas e de característica eminentemente colonial, sem nenhum respeito às bases trabalhistas, as quais nós sabemos que são prerrogativas constitucionais obrigatórias. Então lembre-se disso. Não adianta ser previsível. A saúde brasileira está um caos. Einstein. Não é assim. Pense, raciocine. A saúde brasileira está um caos. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe disso. Agora, dizer que falta fio cirúrgico para suturar pacientes no maior hospital público do Rio Grande do Norte, informar que há médicos que não têm condições de trabalhar, mesmo com toda a boa vontade do mundo, porque o governo é incapaz de ceder um medicamento como paracetamol para a pessoa, aí é um pouco mais imprevisível. Busque a imprevisibilidade, não seja previsível, não vá para o óbvio. A saúde está um caos, mas que caos é esse? Você tem que fundamentar esse caos. Isso tudo vai ser sustentado pelo seu conhecimento de mundo, que é o conhecimento enciclopédico, que é o conhecimento partilhado, que é o conhecimento que você adquiriu na sua vida inteira e que você adquire todos os dias através da leitura incessante. A leitura incessante de informações advindas dos veículos, os quais eu indiquei na semana passada. Tá legal? Aqui tem outra coisa muito interessante.
que já vai fazer a gente, certo, ter uma interpretação mais interessante. Olha aí. Tem um fator de textualidade chamado de aceitabilidade. Fred, volta. Opa, pois não. Quer dizer que não basta pegar um amontoado de palavras e jogar. Não basta, pronto, eu tenho aqui uma tese, eu tenho aqui 2 argumentos, eu tenho aqui uma estratégia de argumentação, eu tenho aqui uma citação integral, uma exemplificação, eu tenho uma conclusão com 3 sugestionamentos, eu tenho um parágrafo de problematização, então eu vou pegar tudo isso e vou jogar. Não. Olha a sequência aí, olha a sequência. Esses são os fatores de textualidade. Esses são os fatores que a banca de correção espera. Ela quer pegar aquelas 30 linhas que ela disponibilizou para você e quer saber se esses fatores de textualidade interferem na produção e na consolidação daquelas 30 linhas. Se você baseou-se numa situação para poder promover uma intenção comunicativa, se você foi coeso e coerente, se você manteve a unidade de sentido no seu texto, se você fez com que as unidades de sentido não se contradissessem, se você utilizou conhecimento de mundo partilhado ou específico ou enciclopédio para constituir argumentação consistente e não fragilizá-la, para não fazer um empilhamento de argumentação. Muitas vezes o aluno empilha argumentos, mas não os... O aluno muitas vezes empilha argumento, mas não os desenvolve. O argumento precisa ser desenvolvido, senão ele fica flutuante. Você coloca um argumento, não desenvolve o argumento, ele vai flutuar. Ele vai se volatilizar, ele vai se perder. Esse argumento tem que ser consistente, ele vem do conhecimento de mundo, ele vem do conhecimento partilhado. Ele tem que ser fundamentalmente desenvolvido e com consistência argumentativa. Boa parte disso vem do conhecimento que você adquire todos os dias e da caixa enciclopédica que você trouxe da sua vida inteira. Tá legal? Dessa maneira, quando o seu texto chega ao corretor, ele vai manifestar um nível de aceitação. Ah, professor, é bom demais. Eu faço a prova dia 1º de setembro, aí dia 10 de outubro, sai o resultado. Aí a minha nota na redação. O aluno atingiu 82%. Ótimo. Beleza. Então, o meu texto foi bem aceito pela interlocução. O meu texto foi bem aceito pelo professor de português. O meu texto foi bem aceito pelo corretor. Mas eu vou ter que esperar até o dia 10 de outubro? Não. Se você seguir essa sequência, você tem como saber, antever, você tem como ter uma prévia ou antever uma média de pontuação que vai ser destinada a você. Porque se você escreve aquilo que a banca pede, a probabilidade, não existe possibilidade da sua nota ser baixa. Ah, eu escrevi o que a banca pediu. Eu escrevi um texto baseado em uma situação que gerou uma intenção comunicativa. Aí eu usei meu conhecimento de mundo, ganhei repertório argumentativo. Quando eu fui para a estruturação argumentativa, eu caprichei na manutenção da unidade de sentido e fiz com que os parágrafos não entrassem em contradição, obedeci à coesão e à coerência e fiz com que o meu interlocutor, consequentemente, aceitasse o meu texto. Todo esse volume vai gerar um nível de aceitabilidade. A aceitabilidade, ela parte do corretor, ela parte da interlocução, ela parte da recepção do texto. Então, quanto mais você for fiel a essa sequência de fatores de textualidade, maior o nível de aceitabilidade por parte da banca, por parte da interlocução, por parte do receptor do seu texto. Olha aí a dica. Ah, Fred, então não vou precisar esperar até o dia 10 para saber minha nota, até o dia 15. Não. Você pode ter uma noção da nota que você vai tirar. Basta que você siga tudo que está aqui. Fred, se eu seguir tudo que está aqui, tiver argumentos imprevisíveis, fizer os exercícios em dia, acompanhar as suas correções, os seus comentários, os seus elogios e as suas críticas que são naturais. Você acredita na minha aprovação? Eu não acredito, tenho certeza. Eu não estou acreditando, isso é certeza. Siga isso aqui, siga o seu professor, siga a equipe AP, certo? E se concentre e faça o que está aqui. Obedeça irrestritamente o que está aqui. Você precisa fazer o corretor aceitar o seu texto. E o nível de aceitabilidade do seu texto vai depender
da sequência de fatores de textualidade que você vai respeitar para poder configurar a sua produção argumentativa. E não esqueça, é fundamental manter o foco. O foco é fundamental. Quando você receber um recorte temático, a Jornada Mundial da Juventude no Brasil, não vá falar sobre a Copa do Mundo porque não tem nada a ver. A Jornada Mundial da Juventude no Brasil. Papa, igreja, pedofilia, reavaliação da igreja, reconfiguração das atitudes da igreja, a ligação entre o Papa Francisco e o Papa João Paulo II, o Papa transitório entre os dois, que é o Papa Bento XVI, o papel do jovem, o papel da Igreja Católica, o papel dos fiéis. Pronto, é isso aí. Isso é foco. 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 A questão do Vaticano, os escândalos que explodiram durante o papado de Bento XVI, escândalos que também sempre vão acontecer sobre o papado de qualquer pessoa, porque seres humanos sempre erram. Nós precisamos apenas saber administrar melhor esses escândalos. Então, você não pode começar a falar da Jornada Mundial da Juventude e o tema está lá. Olha o tema, olha o tema. A Jornada Mundial da Juventude no Brasil. É muito importante protestar no momento em que a Jornada Mundial da Juventude acontece, porque quebrando as lojas, porque boicotando os estádios, o Papa vai perceber que o Brasil não é um país com a organização brilhante que imagina que com a organização brilhante que passa para o planeta. O Papa não é inocente. O Papa não é uma criança. Ele sabe que aqui as coisas são desordenadas. O Papa é sul-americano, ele conhece esse país aqui, ó, na palma da mão. Ele sabe disso. Como sumo pontífice, como pessoa do bem, como uma pessoa maravilhosa, como uma pessoa do bem, como uma pessoa que prega a paz, assim como os outros grandes líderes das outras religiões, ele veio para cá numa missão de paz. Ele não vai resolver os problemas internos do Brasil, mas ele veio mostrar a solidariedade, ele veio demonstrar solidariedade, afeto, carinho, proteção e a predisposição da igreja em abraçar essas causas brasileiras sem exercer o papel de governo. Pronto. É foco. Não pode perder o foco. Aí eu vou falar da Copa do Mundo, aí eu vou falar do cara que está quebrando a loja da McDonald's, do cara que está quebrando a loja da Hyundai. Não, pessoal, não tem nada a ver para esse contexto. Foco, sempre o foco. Tá legal? Então preste atenção a essa sequência agora. Você vai analisar bem direitinho comigo. Os fatores de textualidade já estão revisados, consolidados e reforçados. E agora você vai ver um esquema bem legal que o professor Frederico preparou para você, meu amigo concurseiro, minha amiga concurseira, familiares que estão aí com vocês, filhos no colo. Vale toda a batalha, vale todo o esforço. Preste atenção, vamos à luta. Respire fundo e lá vai. O conceito de ação responsiva. Aqui, ó. Tchom. Tá? Certo? Deixa eu botar aqui. O conceito de ação responsiva. Vamos lá. Eu acabei de explicar a vocês. Tá aqui a locução. Olha a locução. Quem é o locutor? Vamos lá? É o emissor. Ó. Fred, quem é o emissor? Você. Você, meu amigo, você, minha amiga, que faz anotação, que faz exercício, que tá ligado no IAP, que gosta do professor Fred, que gosta dos outros professores, que assiste às nossas aulas com presteza, que assiste às nossas aulas com carinho. É você, locutor, é você aprovado, é você assembleísta, é você concursado, é você aluno estável financeiramente. Você é o emissor. Tá aqui. Tá legal? Eu vou enviar uma mensagem ao interlocutor. Muito bem. Quem é o interlocutor? É o receptor. Ah, tô entendendo. O locutor não sou eu? É você que tá olhando para mim. Você que tá aqui na tela olhando para Fred. Olha, é você o emissor. Quem é o interlocutor? É o receptor. Ele vai receber seu texto. E ele quer receber seu texto baseado em todos os fatores de textualidade que nós explanamos.
Aí você manda para esse interlocutor, né, certo? Um texto expositivo, tá? Qual vai ser a sua nota? 0. Por quê? Porque o interlocutor espera um texto argumentativo. Você manda um texto expositivo. Oi. E o que é um texto expositivo? Já expliquei a aula passada. É um texto que não tem incitação à argumentação, é um texto que não tem incitação à problematização, é um texto que não polemiza, que não tem tomada de posição, que não tem retomada de tese com sugestionamentos para solucionar parcial ou totalmente as problemáticas elencadas no decorrer do texto. Oi. O texto expositivo é meramente informativo. Ele vai apenas expor, elencar, guiar informações, explicar, mas ele não fundamenta, ele não polemiza, ele não problematiza, ele não incita a tomada de posição. Então, ao mandar um texto expositivo, com pouca força ou nenhuma força argumentativa, a ação de resposta da interlocução ela vai ser negativa. Ô Fred, diz como fazer para que essa ação de resposta seja, então, positiva. Mandando, vamos lá agora, vamos lá. Você vai mandar para o interlocutor da sua prova, vamos lá? Você tem 30 linhas, não tem? Tem 30 linhas. Olha o que você vai fazer. Abre o texto, o primeiro parágrafo, é o parágrafo de introdução, parágrafo de abertura. Você vai abrir o seu texto, vai contextualizar o tema, certo? Vai falar, certo, sobre a Jornada Mundial da Juventude, que ela é importante para o Brasil, ela é importante para o planeta, porque ela congrega muitos jovens, certo? Vai polemizar um pouco, tá legal? Porque você vai dizer que a igreja vem perdendo fiéis aqui no Brasil há um bom tempo, embora ainda seja o Brasil, muito embora o Brasil ainda represente a maior quantidade de católicos no mundo. Você vai falar que a igreja perdeu força, você vai falar que mesmo tendo perdido força, o Brasil ainda é o maior país católico do mundo. Vai falar dos problemas da igreja, os problemas estruturais que ela enfrenta, os escândalos financeiros que aconteceram no papado de Bento XVI, os escândalos de pedofilia que vem acometendo a igreja há muito tempo e que a igreja vem tomando algumas atitudes para poder resolver. Isso tudo é problematização, até que você vai apresentar uma tese. A vinda do Papa Francisco não obrigatoriamente retire da igreja a mácula da pedofilia e dos escândalos financeiros que ficaram consolidados no papado de Bento XVI. Pronto! Uma tese. É uma tese. Nasceu a tese. Agora eu vou ter que escolher 2 ou 3 argumentos para sustentar essa tese. Quando eu desenvolver todos os argumentos, eu vou ter que concluir o meu texto. Tudo que eu desenvolvi, a tese é um posicionamento crítico. O argumento sustenta a tese, então ele é a consequência de um posicionamento crítico. O segundo argumento sustenta a tese também, e também é consequência de um posicionamento crítico. Todos os indícios de criticidade devem ser retomados no último parágrafo e sugestionados. Você não pode produzir argumentação sem sugestão. Você argumenta, você polemiza, você problematiza, você indica as coisas erradas e você não tem sugestões? Não, de jeito nenhum. Tem que ter sugestão. Tem que tentar solucionar a problematização que foi administrada por você. Lembre-se de que essa problematização não é feita por outra pessoa. É feita por você, meu amigo. É feita por você, minha amiga. Então, à medida em que você vai problematizando, problematiza com a tese. Problematiza com os argumentos. Bora, a tese, a vinda do Papa Francisco não obrigatoriamente apague a mácula da igreja no que diz respeito às questões no que diz respeito à questão da crise financeira e da pedofilia. Argumento 1, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui bem rápido. Argumento 1. O Papa Francisco tem um apelo mais social, de atingir mais camadas. É um Papa que consegue flutuar bem por todas as hierarquias, por todo o contexto social. É uma pessoa simples, é uma pessoa humilde, é uma pessoa que tende a ajudar, essa sistemática tende a ajudar
a manter essa sistemática assistencialista que existe aqui no Brasil e em outros países da América do Sul, como na Venezuela, por exemplo. Certo? Então esse seria o seu primeiro argumento. O Papa vem para cá, o Papa é uma pessoa boa, o Papa é uma pessoa disponível, o Papa vem para mostrar que tem força, que a igreja está firme, que a igreja quer se livrar dessa mácula e que a igreja precisa se reaproximar das massas, precisa se reconfigurar, se reconectar com os governos assistencialistas, aqueles governos que trabalham com programas de transferência de renda com condicionalidades. O que é assistencialismo? Então ele vem para se integrar, se reintegrar esses governos, o que o Papa de Bento XVI não fez. Distanciou, muito pelo contrário, distanciou, certo? A igreja desses movimentos sociais. Então a igreja vem para chegar mais próxima a esses movimentos sociais, a igreja vem para ajudar o Estado no que diz respeito ao controle da fome, por exemplo. Então, um primeiro argumento seria a vinda do Papa com essa configuração, com essa tentativa de aproximação das massas. E o segundo argumento estaria voltado, certo, para os dados e as citações que comprovam que no Papado de Bento XVI houve investigação e punição canônica para aqueles que desvirtuaram o papel da igreja enquanto mantenedores da palavra do Senhor. Pronto. 2 argumentos. Olha, o que eu disse? A vinda do Papa Francisco não tira a mácula da igreja. Primeiro argumento, ele veio para cá, ó a conexão. Ele veio para cá para se aproximar das massas. Ele veio para cá para poder se reconectar aos governos que trabalham com programa de transferência de renda com condicionalidades, os programas assistencialistas. Ele veio para cá para flutuar, certo, sobre todas as castas brasileiras, por toda a hierarquia brasileira, por todas as castas brasileiras. Ele veio para cá para isso. Ele veio para cá para mostrar que ele é o Papa do rico e é o Papa do pobre. Que ele é o Papa do milionário, ele é o Papa do cara que come só um pão por dia. Isso é importante, isso é fundamental. Reconhecer também que durante o Papado de Bento XVI explodiram escândalos gravíssimos, o que é natural em qualquer instituição, e que ele, dentro das atribuições dele, conseguiu resolver alguns e outros não, o que é absolutamente normal também. São esses pontos que você está levantando. O Papa vem, não tira a mácula. O Papa tem um espírito muito parecido com o de João Paulo II, é mais palpável, é mais carismático, é mais tendencioso, certo? Aos programas de assistencialismo às pessoas necessitadas. Existem as denúncias de desvio de dinheiro, certo? E de pedofilia no Papado de Bento XVI. Então se apresentam esses 3 problemas. Lá na sua sugestão, você vai ser obrigado a resolver esses 3 problemas. Como resolver, por exemplo, a mácula da igreja? Punindo severamente, não só canonicamente, mas também enviar à justiça comum os clérigos, os padres, certo? Os pontífices em geral, que sejam acusados ou que estejam envolvidos em escândalos de corrupção ou de pedofilia. Primeira sugestão, resolvi um problema já. Segunda sugestão, vamos lá. Eu disse que o Papa vem para cá para se aproximar das massas com o motivo de esconder isso aí, de esconder essa mácula. Aí como é que você vai sugerir? O que você vai sugerir? Que o Papa, ao desembarcar no Brasil, reconheça os erros da igreja e mesmo assim deixe claro o papel de pregação que foi destinado a ele, o papel de pregação que foi destinado a ele pelo Concílio Vaticano e a missão divina que ele está recebendo por Deus, que vem de Deus. E o terceiro ponto, os escândalos que aconteceram no Papado de Bento XVI. Sugestão, criação de um aparato de fiscalização no Vaticano, mais efetivo, mais severo, para controlar e fiscalizar as contas da igreja e fazer com que essa fiscalização conduza essas pessoas à justiça comum, para elas serem julgadas, depois de excomungadas, como qualquer cidadão. A punição severa será a única saída, a saída mais viável, a saída mais decente, a saída mais adequada para que nós possamos diminuir os escândalos que acometem a nossa igreja. Quando eu digo a nossa igreja, respeitando, claro, você
que tem uma religião diferente, você que é espírita, você que é protestante, aqui não existe isso, aqui é democracia, aqui o Estado é laico, o IAP tem essa configuração, meu amigo protestante, meu irmão protestante, meu amigo espírita, se tranquilize. Eu estou falando do Papa, porque é a maior autoridade religiosa que se encontra no Brasil aqui hoje. Mas se vier um protestante, como por exemplo o Silas Malafaia, se ele for fazer algum movimento muito grande, é comentado também em sala de aula, é comentado também aqui em vídeo. Eu quero que fique bem claro. Se vier um grande espírita e for fazer uma palestra aqui em Natal, certo? Aqui no Rio Grande do Norte, ele também vai ser comentado. Aqui o respeito às religiões é fundamental. Legal? Então lembre-se disso. Você é um emissor. Você manda a mensagem. A mensagem tem que ter toda uma sequência de fatores de textualidade. Essa mensagem chega à interlocução. A interlocução devolve para você em forma de nota. E lembre-se de um detalhe. Olha aqui, ó. Aqui que tá em vermelho, ó. Preste atenção. Tem um tópicozinho chamado de progressão argumentativa. Fred, o que é isso? Você manda a mensagem, a interlocução recebe. Ela quer argumentação. Ela quer argumentação. Eu vou apagar a tela aqui novamente. Eu vou apagar a tela para fazer bem direito, bem direitinho. Olhe você aqui, ó. Olhe você, emissor. Olhe eu, por exemplo, eu daqui a 20 anos, olha, professor universitário, concursado, com doutorado, pós-doutorado, corrigindo a prova do seu filho. Olha, que vai ser assembleísta igual a você, por exemplo, ou que vai ser um médico legal do estado, de um estado, se Deus quiser, que valorize bem o profissional, né? Aí eu tô lá corrigindo a prova do seu filho. Você não vai nem saber que eu existo mais. Aí eu sou o receptor. Aí o seu filho, tão inteligente quanto você, tão inteligente quanto o seu pai, tão inteligente quanto a sua família, ele vai mandar para mim uma argumentatividade, uma dissertação argumentativa, com problematização, tese, argumentos e sugestionamentos. A minha ação de resposta, ela tende a ser positiva automaticamente. E lembrem-se, eu preciso avaliar a intensidade da progressão argumentativa para emitir minha ação de resposta. E o que é progressão argumentativa? É o que eu acabei de falar. Problematização em tese. Depois da tese vem os argumentos. Os argumentos você sustenta através de estratégias de argumentação e também através do desenvolvimento, que a gente vai treinar daqui a pouco, certo? E no último caso, no último parágrafo, você vai sugestionar. Essa é a progressão argumentativa. É toda a montagem textual. Tá aqui, ó. Parágrafo 1, 2, 3, 4. Pronto. Aqui, ó, problematização em tese. Aqui o primeiro argumento e o desenvolvimento. Aqui o segundo argumento e o desenvolvimento desse segundo argumento. E aqui o parágrafo de sugestionamento. Isso é progressão argumentativa. Isso é progressão argumentativa. Isso vai fazer o seu texto ser reconhecido pela banca. E esse fator vai gerar uma ação de resposta positiva. É muito claro isso. Esse fator vai gerar uma ação de resposta positiva. Que fique bem claro. Fred, tem uma observaçãozinha aqui, ó. O dialogismo. Cadê o caderno? Cadê aquela folhinha? Cadê a anotação? Cadê aí a parte da anotação? Bora? Vamos anotar, pega a canetinha. Escreva. Dialogismo. 2 pontos. É a interferência de vozes alheias às do emissor, é a interferência de vozes alheias à do emissor para constituir argumentação consistente. Para constituir argumentação consistente. Fred, você é muito abestalhado. Por quê? Como você manda
como você pede para eu anotar uma informação, se eu posso ver, se eu posso assistir a sua aula, se eu posso baixar a qualquer momento, isso chama-se praticidade. Você está lá produzindo a redação, aí você está com uma dúvida sobre dialogismo ou sobre qualquer outra anotação, está lá no seu caderninho do seu lado. Aí você vai ficar abrindo, voltando, abrindo, voltando, abrindo, voltando, abrindo, voltando? Não, calma. Isso é praticidade também. Para você, na hora que estiver fazendo exercício, você ter como se posicionar. Então, o que é o dialogismo? Vamos prestar atenção aqui para a gente poder entender. Olha aqui, ó. Um argumento, ele não se sustenta apenas com a exposição. O argumento não se sustenta apenas com a elaboração. Eu digo que a Copa do Mundo no Brasil vai gerar um ônus absurdo, muito desproporcional com relação ao bônus. É uma Copa onerosa, é uma Copa cara. Argumento 1. O Arena das Dunas. O Arena das Dunas, que estava orçado em 400 milhões, vai sair a mais de R$1 bilhão. Pronto. Isso é um argumento. Esse argumento é flutuante. Ele tende ao empilhamento. Por quê? Você não sustentou. Você não embasou. Você não deu força a ele. E ele não está forte. Não é a minha opinião. Eu sei. É a sua opinião. E você é bom. Mas você tem que entender que numa arena de debates, num cenário de debates, a presença de outras vozes alheias à voz mantenedora do discurso, que é a sua, são fundamentais para reforçar o conceito argumentativo do seu texto. Então, se eu digo que o orçamento era de 400 milhões e que hoje chega à casa de 1 bilhão, eu estou automaticamente dizendo, confirmando, eu estou automaticamente chamando uma autoridade, um dado estatístico, um jornal de nível nacional para poder provar o que eu falei. Eu digo, olha, o orçamento era 400 milhões. Já vai passando de R$1 bilhão. De onde você tirou essa informação? Quer dizer que tudo que você diz é verdade? Então é texto pessoal. É um texto pessoal? Não é um texto pessoal. É um texto técnico. É uma dissertação argumentativa. Não é um texto pessoal. Você tem que ter boas ideias, tem que ser imprevisível, mas você tem que sustentá-las. Então, por exemplo, era 400 milhões. Agora já passou de 1 bilhão. Prove. Aí vai. De acordo com a Folha de São Paulo, convence. Jornal do Comércio, convence. Veja, Época, Isto É, Caros Amigos, Carta Capital. Leitura, meu amigo. Só faz interferência dialógica. Só consegue trazer outras vozes alheias para o discurso quem lê. Quem não lê, não faz. Fred, então você me aconselha a ficar ligado nesses assuntos, a ler tudo? Aconselho. Como é que você vai ter substância para sustentar a argumentação se você não lê? A leitura é fundamental. O dialogismo também é chamado de intromissão polifônica. Intromissão polifônica. A intromissão de outras vozes alheias à sua para sustentar para sustentar a sua argumentação, para sustentar o conteúdo da sua argumentatividade. Tá legal? Então, será? 37,7% dos jovens brasileiros participaram pela primeira vez das manifestações de junho, da Primavera Egípcia Brasileira, né? Entre aspas. Beleza. Não citou a fonte. Quer dizer que eu posso criar qualquer porcentagem que é argumento? Não, amigo. Porcentagem com fonte. Amiga, porcentagem com fonte. Citação integral tem que citar o responsável pela citação integral. Como eu disse na aula passada. O cara está escrevendo o texto. Aí o cara diz, todo poder vem do povo e em seu nome deve ser exercido. Ótimo. Aí você é o Rousseau? Você é o Jean-Jacques Rousseau? Você é o responsável por essa frase? Não. Colocou a citação, trouxe a outra voz para sustentar a sua. Bota aí o nome do responsável pela frase. Ah, estou escrevendo sobre neurociência. Então vou trazer o Miguel Nicoleles. Eu estou falando sobre neurônios, eu estou falando sobre o projeto do exoesqueleto, que será lançado na abertura da Copa do Mundo em 2014, projetado por Miguel Nicoleles, cientista brasileiro que atua aqui no Brasil e também nos Estados Unidos. Se eu estou falando sobre esse projeto, eu tenho que trazer o Miguel Nicoleles. Eu tenho que trazê-lo para o texto.
De acordo com Miguel Nicoleles, abre aspas, e cita o que ele falou. Como eu vou decorar o que ele falou? Se você não conseguir decorar o que ele falou, você vai utilizar uma estratégia de argumentação a qual nós chamamos de paráfrase. A paráfrase é a interpretação da citação integral com as suas próprias palavras. Então vamos voltar ao Rousseau. Todo poder emana do povo e em seu nome deve ser exercido. Eu lembro da ideia de Rousseau, mas eu não lembro se é emana ou se é vem. Se é todo poder emana do povo ou se é todo poder vem do povo. Eu não lembro. Apagou da memória. Então você vai dizer o quê? Rousseau afirmava que o povo é soberano perante as decisões do Estado. O povo é soberano perante a manutenção das prerrogativas constitucionais. Parafraseou Rousseau. E não escreva, parafraseando Rousseau, isso é discurso oral, isso é texto oral, isso é texto para oralidade, isso é para palestra, isso é para cerimônia, isso é para debate oral, isso aqui é um debate escrito, tá legal? Não anuncie estratégia de argumentação. Então, repetindo, o que é o dialogismo? É a intercorrência de outras vozes, alheias à sua, para sustentar a sua argumentatividade. Os dados estatísticos, sempre com fonte. As citações integrais, caso não consiga lembrar. Eu não consigo lembrar do que o cara falou, mas eu tenho uma ideia. Parafrasei. Eu fiz uma paráfrase de Miguel Nicoleles. Eu disse que o Miguel Nicoleles afirma que, em 2014, em 2014, o projeto do exoesqueleto vai abrir a Copa do Mundo no Brasil. Isso é uma paráfrase. Ele não disse isso que eu estou dizendo, letra a letra, vírgula a vírgula, palavra a palavra. Ele não disse isso. Não é informação integral dele, mas é a interpretação que eu fiz com o que ele citou. Relacionado ao que ele citou. Essas são as intromissões polifônicas, aquelas que vão reforçar a sua argumentação e sustentá-la até o parágrafo de conclusão em que você vai apresentar os sugestionamentos. Legal, conceito de ação responsiva em cima, conceito de ação responsiva resolvido. Vamos adiantar para que nós possamos entender como a gente vai estruturar agora a nossa produção. Olha que interessante, olha que coisa legal, olha que coisa bem construída para você dizer assim, olha, investi no IAP Cursos, valeu a pena. Olha como o meu professor corrige os meus textos. Olha a dedicação de Fred, com afinco, com perseverança. Olha a dedicação do IAP. Tá aí tudo bonitinho para você aprender a escrever em casa. Vamos lá. O conceito de segmentação textual é a progressão textual, pessoal. Só mostrando para vocês aí, ó, meu amigo concurseira, minha amiga concurseira. Ó, entenda-se por segmento, parágrafo. Segmento é parágrafo, tá? O segmento 1, ele tem que apresentar uma contextualização. Essa contextualização, ela não é feita do jeito que você quer, é do jeito que a banca manda. A banca exige que no primeiro parágrafo haja a exposição de uma problemática e a configuração de uma tese. Você vai pegar o tema, vai problematizar, certo? E vai apresentar uma tese. É óbvio que esse parágrafo não pode ter duas linhas. Como é que você vai pegar um tema, problematizar esse tema, o ápice da problematização é a montagem de uma tese? Como é que você faz tudo isso em duas linhas? Não dá. Ah, então tem delimitação de linhas? Não, tem bom senso. Tem bom senso. Você tem 30 linhas, cara. Você tem 30 linhas, minha amiga. Tá legal? Aí você faz um parágrafo de duas. Fred, e o que norteia o tamanho do parágrafo? O que norteia o tamanho do parágrafo é a intenção comunicativa de cada um deles. Mas a prudência diz que o parágrafo tem que ter entre 4 e 7 linhas. Óbvio. Por quê? Porque a intenção comunicativa de cada um deles deve ser obedecida. E qual é a intenção comunicativa do primeiro parágrafo? Pegar o tema, problematiza, polemiza, e o ápice dessa problematização, o ápice dessa polemização é a apresentação de uma tese. Muito bem. Obedeci a intenção comunicativa do primeiro parágrafo. Olha o corretor da prova olhando para você com outros olhos já percebendo a sua intenção argumentativa, já percebendo a sua
Força argumentativa. Aí você vai para o segundo parágrafo. Você elabora um argumento e vai usar uma estratégia para abalizar essa ideia, para reforçar, para sustentar. Se você fizer um argumento aqui, um argumento aqui, um argumento aqui, não desenvolvê-los e não sustentá-los com estratégias de argumentação, como as intromissões polifônicas, como as interferências dialógicas e outras que a gente vai trabalhar em seguida, você vai criar o que nós chamamos de empilhamento argumentativo. Tá aqui, ó, tá tudo empilhado. Não convence ninguém. Por quê? Porque são meros devaneios soltos, sem sustentação argumentativa. Você argumenta, joga a argumentação e ela perde força. Ela é inconsistente. Certo? Ela é volátil. Ela se desprende facilmente. Você não tem a obrigação de fazer o corretor da sua prova ser convencido. Mas você tem a obrigação de fazê-lo aceitar o texto. E a maneira de fazer com que o corretor da prova aceite o seu texto é você seguir isso aqui, baseado também nos fatores de textualidade. Olha aqui, ó. Isso aqui é a forma inequívoca da configuração técnica dos fatores de textualidade. Então tá aqui, ó. Argumentei, embasei. O Brasil tem a maior taxa de mortalidade infantil do mundo. Prove. Prove. Ah, não, eu não lembro do dado. Então tudo que você disser é verdade? Então virou prova pessoal? Virou resposta pessoal? O cara escreve o que quiser? Não. De acordo com dados da OMS, de acordo com dados da Organização Mundial de Saúde, OMS, o Brasil tem 37,7% de crianças em estado vergonhoso, em estado crítico de fome. Cito um dado: Unicef, ONU, Unesco, OMS, Conselho Federal de Medicina, Conselho Federal de Enfermagem. Pronto, aí você começa a dar sustentabilidade a essa argumentação, a dar sustentação a essa argumentação. Você começa a dar progressão de argumentação forte. O empilhamento argumentativo morre, porque agora ele vai ser embasado, ele vai ser abalizado, ó, ele vai ser sustentado. Essa sustentação, ó, que acontece aqui, ela é fundamental para a justificativa da sua tese. Lembre-se que os argumentos são consequência da tese. Então, se você tem uma tese legal, você tem que argumentar para sustentá-la. A tese tem que ser argumentada com o objetivo da sustentação da mesma. Então, daqui, ó, botei a tesezinha, olha aí a tese. Tá aqui a tese, certo? Aí, primeiro argumento, segundo, terceiro, tá legal? Todos sustentando essa tese. E todos os argumentos com estratégia de argumentação para sustentá-los. Ah, o argumento sustenta a tese? Isso. E o que sustenta os argumentos? As estratégias de argumentação. Dentre elas, as interferências dialógicas. A citação integral, a paráfrase e o dado estatístico, sempre com fonte. Cheguei aqui no último parágrafo, vou concluir. O que é a conclusão? É a apresentação de sugestões e propostas para solucionar a problemática. É o parágrafo de sugestionamento. Eu vou apagar aqui a tela para vocês perceberem agora uma coisa interessante. Raciocinem comigo. Tese necessariamente polêmica. Bora. Polêmica 1. Argumento. Consequência da tese. Ponto polêmico 2. Próximo argumento. Consequência também da tese. E do segundo, claro. Ponto polêmico 3. Próximo argumento. Ponto polêmico 4. No parágrafo de conclusão, eu tenho que criar uma sugestão que resolva os 4 ao mesmo tempo, ou 4 sugestões para resolver os 4, ou 3 sugestões, uma sugestão para resolver o problema 1, uma sugestão para resolver o problema 2, uma sugestão para resolver o problema 3 e uma para resolver o problema 4. Ou uma só para resolver os 4, ou duas, uma para resolver o problema 1 e o problema 2, outra para resolver o problema 3 e o problema 4. Eu preciso sugestionar. Ou uma para resolver tudo, ou duas sugestões, uma resolvendo 2, outra resolvendo os outros 2. Ou uma para cada um. Vai depender da configuração do seu texto.
mas você precisa sugestionar todos os tópicos de problematização que foram elencados na progressão do seu texto. Ok? Agora que você está mais esperto, mais ligado, mais por dentro da dissertação, está começando a entrar, está começando a investigar as entranhas da dissertação, está começando a perceber como se constrói esse texto argumentativo. A gente vai dar uma avançada agora para que você possa conhecer definitivamente, certo? Essas intervenções, essas estratégias de argumentação, para que você possa conhecer definitivamente essas estratégias de argumentação. Eu queria um tópico aqui para vocês, para ficar muito claro, que se chama a construção da progressão textual, fatores internos. Nós estávamos aprendendo até agora a construir o texto pelos fatores externos. O que a gente traz para colocar no nosso texto. O que a gente faz para sentir-se estimulado e escrever o nosso texto. Agora lembre-se, a redação é uma tessitura textual. A redação é uma obra de arte. Ela precisa de fatores internos para embasar a progressão de escrita e sustentar o gênero. Então, dentro dos fatores internos que nós vamos ver, os primeiros consistem no reforço às estratégias de argumentação, aquelas que vão sustentar o seu argumento, aquelas que vão dar base argumentativa ao seu texto. Os primeiros pontos que vão sustentar realmente a sua argumentação, que vão fazer com que esse texto tenha uma roupagem argumentativa muito contundente. Você vai agora conhecer algumas estratégias de argumentação que vão sustentar o seu argumento, que vão fazer com que aquele argumento não flutue, não seja flutuante, não seja oscilatório, não seja volátil, não se desprenda, fazer com que aquele argumento fique impregnado lá na prova, com que ele não saia da prova, fazer com que aquele argumento seja impactante, seja imprevisível, seja consistente e dê a você a nota que você merece, porque você é bom aluno e boa aluna. Tá legal? Aí eu fiz uma lista. Fred, diz. A citação integral é muito difícil de fazer. Eu não sei as leis, eu não decorei, eu não costumo decorar. Tudo bem. Mas a citação integral é uma estratégia de argumentação muito consistente e convincente. Quem conseguir fazer já é um diferencial. Professor, mas eu não consegui fazer. Vai para a paráfrase. Certo? Você vai ficar agora conectado aí com a tela. Preste atenção a essas estratégias de argumentação. Vá, você está conectado aí com a tela. Eu não estou aparecendo daí a sua estratégia de argumentação. Aí estão as suas estratégias. Olha a setinha que eu fiz. Se não conseguir fazer a citação integral, faça uma paráfrase. Ah, mas você disse que a citação integral é uma das estratégias ou a estratégia mais impactante, mais convincente? Não. Eu disse que é uma estratégia de grande impacto. Mas existem alunos que passaram em concursos, provas elaboradas pela FCC, provas elaboradas pela CESP, provas elaboradas pela Comperv, que tiraram 10 na redação e não tinha nenhuma citação integral. Parafrasearam. A citação integral é uma estratégia. Agora, ela é muito consistente, ela é muito forte. Mas ela é uma. Se você não lembrar dela, você tem mais 7. Você tem a paráfrase, a exemplificação, a comparação, a pergunta retórica, a pergunta-resposta, a alusão histórica e os dados estatísticos. Eu vou até escrever aqui. Bem grande. Sempre com a fonte. Sempre com... Vou botar até uma exclamação aqui. Sempre com a fonte. Você tem 8 aí. Agora nós vamos ver uma sequência de slides em que Frederico instrumentalizou algumas dessas estratégias de argumentação para vocês verem como elas devem ser construídas. Tá legal? Vamos à luta, vamos batalhar e vamos ver. Vamos lá. A estratégia de argumentação baseada na exemplificação é uma das mais simples de fazer desde quando você tem conhecimento e consistência. E você, com certeza tem, você lê muito, você é um bom leitor, você está orientado. Os textos que eu estou recebendo são muito bons. Fred, se um dia você receber um texto bem ruim,
Você vai ser bem sincero, claro, pessoal. Isso aqui é uma situação extremamente ética. Se eu estou reverberando, se eu estou fazendo elogios, é porque existem elogios. E lembrem-se, nenhum texto tem só elogios, nenhum texto tem só críticas. Pode prestar atenção que eu estou moderando, certo? Compatibilizando, certo? Equilibrando as coisas. Mas se um dia eu receber um texto que realmente mereça apenas críticas, vai ter apenas críticas. E se eu receber um texto primoroso, ele vai ter apenas elogios. Certo? É assim que se constrói uma relação legal entre professor e aluno. E empresa, principalmente. A empresa é séria. A gente não pode estar massacrando o aluno. Repetindo, o período colonial está lá atrás. Estamos no século XXI. O mundo moderno. O aluno tem que ser tratado com respeito. Se ele erra, ele tem que ser orientado. Ele não pode ser massacrado. Se ele acerta, ele tem que ser elogiado. Mas ele tem que ser estimulado a não parar de produzir. Porque há casos, isso é estatística. Estatística mostra. Tem aluno que começa a escrever, chega a um nível legal, aí tira o primeiro 10. Aí ele para de escrever. É igual jogador de futebol. Pega um jogador de futebol, pegue Messi. Messi foi o melhor do mundo. Pronto, todo mundo conhece o Messi. Peça o Messi para passar 6 meses sem jogar bola. Só treinando numa academia, mantendo a forma. Messi mantendo a forma, tá? E 6 meses sem jogar bola. Aí joga ele no campo de paraquedas. Ele vai passar 1h30 errando. Por quê? Porque ele tem que se integrar a uma equipe. Ele tem que resgatar tudo aquilo. Ele tem que voltar ao conceito tático e técnico. Então, quando você para de exercitar, você esquece os conceitos táticos e técnicos. Você esquece a organização tática e técnica. Então, você vai precisar de um tempo para poder resgatar tudo isso. E você não pode perder tempo. Chegou a nota boa, escreva cada vez mais. Certo? Escrever nunca é demais. Tá legal? Vamos lá. Não podemos, no entanto, apontar a pobreza como a causa de crimes. Olha que legal. Isso é um fragmento de um texto de um aluno aqui do IAP. Não podemos, no entanto, apontar a pobreza como a causa de crimes. Ela por si só não é a causa. Mas quando aliada à dificuldade dos governos em oferecer melhor distribuição dos serviços públicos, torna os bairros pobres mais atraentes para a criminalidade e a ilegalidade. Olha o argumento. Olha o argumento. Não podemos, no entanto, apontar a pobreza como a causa de crimes. Olha o argumento. Aí ele desenvolve. Ela por si só não é a causa, mas quando aliada à dificuldade dos governos, torna os bairros pobres mais atraentes para a criminalidade e a ilegalidade. Aí agora vem um embasamento argumentativo com a estratégia de exemplificação. Além disso, casos como o da menina Isabela Nardoni, olha aí, ó, servem de lição para todos nós. Servem de lição para todos nós. Olha o exemplo. O que eu disse? A pobreza não pode ser obrigatoriamente a causa de crimes. Porque nós temos um casal de classe média. O pai do Alexandre Nardoni, todo mundo sabe, é uma pessoa que tem condição financeira muito boa. E Alexandre Nardoni, juntamente com Ana Carolina Jatobá, perpetraram um dos crimes mais sórdidos da história brasileira. O assassinato da menina Isabela. E eles não são pobres, eles não passam fome, eles não moram em favelas. Eles não moravam em favela. Eles tinham um carro próprio, eles tinham uma casa. Alexandre recebia uma mesada do pai de aproximadamente R$4.000. Isso não é pobreza? Os crimes sórdidos, os crimes de natureza sádica, sórdida, de natureza sádica e sórdida excessivas, os crimes de natureza sádica e sórdida excessivas, eles estão nos seios familiares, independente da condição financeira. Tá aí. O principal acusado da morte é o pai, que, aliado à namorada, espancou e atirou a filha do 6º andar do prédio. O perfil deles escapa do estereótipo de bandido. Olha aí o que eu disse. Pois tem ensino superior, casa própria, e gozavam ainda de uma vida financeira estável. Tá vendo? O argumento sustentado pela exemplificação. Aí você tem uma força argumentativa. Você tem uma intervenção do caso Isabela Nardoni para poder justificar. Você tem uma intervenção do caso Isabela Nardoni para poder justificar a sua argumentação. Isso dá força à sua argumentação. Isso sustenta a sua argumentação. Vamos agora adiantar para nós vermos outro exemplo e ficarmos craques na parte de estratégia de argumentação. Tá legal? Estratégia de comparação. Aluno IAP também. Professor, diz o nome, vai lá. Não. Isso é absolutamente confidencial. Fred, quem sabe
o nome desses alunos? Só eu aqui, e mais ninguém. Fred, você tem certeza absoluta, pessoal? Isso aqui é ética. Isso aqui é ética. Vamos lá. O Brasil aboliu a escravidão em 1888. Oh! Que descoberta brilhante. Né? Só faltou dizer que foi a princesa Isabel. Vamos ver se essa pessoa se recupera. Vamos lá. Enquanto no Haiti isso aconteceu quase 100 anos antes, opa, olha a imprevisibilidade. Olha aí, se recuperou. Está se recuperando. Está se recuperando. A nossa independência veio em 1822. Oh, que descoberta maravilhosa. Só falta dizer que foi por Pedro Álvares Cabral, né? Estou ironizando, claro. Vamos ver se tem recuperação. 18 anos após os haitianos se libertarem da França. Opa, olha a imprevisibilidade. Não é todo mundo que sabe que o Haiti era colônia francesa. Até porque o Haiti é vizinho da República Dominicana. A República Dominicana fala espanhol. Os haitianos falam francês. Olha aí, tá vendo? Olha a imprevisibilidade. Olha que legal. Olha que consistência legal. E nos dois casos, olha aí, olha a recuperação argumentativa. Olha a força argumentativa. Tanto a abolição como a independência mostram a superioridade daquele povo sobre nós. Lá, os movimentos nasceram nos... Opa, olha o lá. Eu vou fazer de preto. Eu vou contornar com a cor preta. Vai ficar melhor. Quer ver? Vou apagar aqui e vou contornar com a cor preta. Olha só. Lá, os movimentos nasceram no seio do povo, como desejo de libertação e de preservação das identidades nacional, linguística e cultural. Identidade nacional, linguística e cultural, Revolução Francesa, liberdade, igualdade e fraternidade. Olha aí. E da vontade de conquistar a autodeterminação do seu povo. Aqui. Olhe a sustentação da comparação. Lá, aqui. Os marcadores, os advérbios para sustentar a marcação de comparação. Pega aquele caderninho, aquela listinha, aquela folhinha em que você faz as anotações. Vai, bora lá, vamos lá. Anota. Para revisar os marcadores que sustentam a comparação e a exemplificação, eu vou ler as orações subordinadas adverbiais comparativas. Eu vou ler as orações subordinadas adverbiais comparativas. Porque você vai pegar mais conjunções e mais locuções conjuntivas, além desses advérbios, capazes de sustentar uma comparação. Olhe que coisa bonita. Olhe que argumento legal. Tanto a abolição como a independência mostram a superioridade do haitiano com relação ao brasileiro. Argumentei. Vou sustentar. Lá os movimentos nasceram do seio do povo como desejo de libertação e de preservação das identidades nacional, linguística e cultural e da vontade de conquistar a autodeterminação do seu povo. Aqui, esses movimentos nasceram da elite, olha o primeiro reinado, em gabinetes, em conluio com interesses espúrios, ou então em acordo, em consonância ou concordando com interesses estranhos, num desejo absurdo de manter os pobres subjugados à vontade dos ricos. Movimento elitista, sem derramamento de sangue, um movimento relativamente covarde, articulado pela burguesia brasileira, sem congregar a identidade nacional e golpista. Porque nós tínhamos na base daquilo que seria a Constituição em 1824, que é a Constituição da Mandioca, nós tínhamos a base da Constituição norte-americana, do pensamento do filósofo Montesquieu. Os poderes executivo, legislativo e judiciário devem agir de forma harmônica e independente entre si. Aí a gente traz a ideia de Montesquieu para cá, cria o executivo, o legislativo e o judiciário, aí Dom Pedro I coloca o moderador. Que democracia legal. Legal, né? Bem interessante. Então, para que os três poderes, se tem um poder moderador? O problema é que o Haiti é renegado pelo mundo.
há mais de 5 séculos é assim. Nada muda. Pronto. Tá aí a comparação. Toda prontinha para você. Vamos avançar. Vai. Vai ficar mais fácil agora. Discurso de autoridade ou citação integral. Pronto. O que é discurso de autoridade? É citação integral. O que é citação integral? É discurso de autoridade. Você vai trazer uma autoridade para dentro do seu texto para abalizar a sua verdade. Vamos lá? Mas os mecanismos da indústria de segurança não resolvem o problema da violência. No máximo, o isola temporariamente do cidadão cliente, dando uma falsa sensação de conforto e segurança. A violência continua lá, à espreita, esperando um descuido, uma porta aberta, um alarme desativado, uma câmera quebrada. E o pior é que isso só faz reforçar a desigualdade social. Olha aqui. Isso só faz reforçar a desigualdade social. Os mecanismos da indústria de segurança não resolvem o problema da violência. Aí ele cita a falsa sensação de conforto e segurança. A violência está à espreita, esperando um descuido, uma porta aberta, um alarme desativado. O texto está muito bem articulado. Até agora não está sustentado. Aí lá vem. Como disse a socióloga e articulista Maria Rita Kell, viver sem medo não pode ser um luxo. Tá vendo? Mandou ver. Você não é obrigado a decorar uma citação integral de 20 linhas, não. Tá aí, ó. Sustenta. Olha Maria Rita Kell, socióloga, articulista. Procure Maria Rita Kell na internet. Tem textos brilhantes sobre ela. Ana Maria Beatriz, psiquiatra, que fala sobre transtornos de personalidade antissocial. Vladimir Safatli, filósofo, articulista, professor universitário, doutor em filosofia, que tem textos brilhantes sobre violência urbana, sobre manifestações sociais, sobre o papel da polícia na intervenção das manifestações sociais no Estado. Pense, raciocine. Se for falar de Copa do Mundo, de esporte, procure jornalistas que têm uma estrutura intelectual melhor, um Juca Kfouri, um Paulo Vinícius Coelho, um Victor Birner, por exemplo. São jornalistas que têm uma substância argumentativa maior, que têm textos primorosos e brilhantes. O próprio Tostão, que foi um dos melhores jogadores que nós já tivemos na história do Brasil, que é médico, que é um grande articulista também. Procure essas pessoas para poder trazer para o seu texto. Não traga para esse texto, para esse assunto, para esse tema, uma pessoa que não tem a ver com a realidade, uma pessoa que não tem estudado sobre isso. Você tem um grande cronista esportivo, que é o Juca Kfouri. Você tem um grande articulista esportivo, que é o Paulo Vinícius Coelho. Mas eles não cabem nesse texto. Quem cabe nesse texto é Maria Rita Kell, é a Ana Maria Beatriz, que é outra referência, uma psiquiatra brasileira, é um advogado, é um juiz, é um promotor, é um ministro da Justiça, é um secretário de Segurança, que está em voga, né? O José Mariano Beltrame, o secretário de Segurança lá do Rio, o pai das UPPs, das Unidades de Polícia Pacificadora, não esqueça, tá legal? Tá aí, ó, a intervenção, o discurso de autoridade, a citação integral. Se eu não lembrar, parafraseia, viver sem medo não pode ser um luxo. Como parafrasear isso, professor? Viver sem medo não pode ser um luxo. Viver sem medo não pode ser um luxo. O que Maria Rita Kell está querendo dizer? Preste atenção que você vai entender agora. A segurança deve ser garantida a todas e não àqueles que têm condição de pagar. A segurança deve ser garantida a todos porque é uma prerrogativa constitucional. E não apenas àqueles que têm condição de pagar. Pronto, parafraseei, convenci, tchau, um abraço, 10 assembleísta, salário bom, emprego bom, estabilidade e fui. Próximo slide. Vamos lá? Olha aí. Vamos para os dados estatísticos. Na África, por exemplo, existe uma mulher fumante para cada 7 homens. Mas entre jovens de 13 a 15 anos a proporção é bem maior. Uma para cada 2,2. Ou 2,2. Uma para cada 2,2. Tendências semelhantes são verificadas em outros continentes. Vai começar a perder força argumentativa. Você está começando a... cita um dado. Começa a citar outros continentes. Se você não fizer uma intervenção dialógica agora, se você não fizer uma intervenção de alguma coisa, vai perder. Ponto.
vai começar a enfraquecer. Na Europa, 33,9% dos garotos e 29% das garotas fumam. Nas Américas, os índices são de 16,6% e 12,2% respectivamente. Os números mundiais para jovens são 15% e 6,6%. Na população adulta, as taxas são de 47% e 12%. Professor, é porcento demais. Gente, não precisa disso tudo, não. Isso aqui é um exemplo, tá legal? Agora, olhe, se não botar isso aqui, pegue, como diz Raul Gil, pegue o seu banquinho e vá embora, viu? Tem que botar isso aqui, meu amigo. Só que você não vai botar desse jeito. Isso aqui é um exemplo. Na Europa, respectivamente, os números mundiais para jovens são tais. Na população adulta, as taxas são de 47% e 12%, como afirma o editorial da Folha de São Paulo, de agosto de 2008. Pronto. Fim de papo. Desse jeito aqui, não. Ó, isso aqui é a formatação de um texto. Você tem um parágrafo de um texto e você tem a fonte. Isso aqui é uma formatação de revista, isso aqui é uma formatação de texto cibernético. Tá? Você tem que converter isso aqui como instrumento de informação, de acordo com como diz, como fala, como noticiou. Tá legal? Avança. E vamos embora. Vamos lá. Tá chegando no ápice da aula. A pergunta retórica. Pessoal, olha aqui para mim. Olhe bem para o professor. Existem dois tipos de intervenções de pergunta na nossa prova, na nossa dissertação argumentativa. A pergunta retórica é um instrumento muito interessante porque trata-se de uma configuração de sedução argumentativa. Quando você vai argumentar, você precisa persuadir e convencer. A persuasão é uma estratégia de sedução. E você precisa seduzir. Como seduzir no texto argumentativo? Por exemplo, a publicidade ela tem traços argumentativos. Para poder seduzir na publicidade, eu coloco a foto de Xuxa, eu coloco a foto de Gisele Bündchen, eu coloco a foto de Ivete Sangalo e vendo Nova Skin, eu coloco a foto de Cláudia Leite e vendo Guaraná. E na redação, vou botar a foto de quem? A minha? De jeito nenhum, que eu sou horrível. Certo? Você vai botar a foto de quem? De ninguém. Ninguém. Você vai procurar instrumentos que seduzam também. A pergunta retórica, a metáfora bem empregada e outros exemplos que a gente vai trabalhando. Segura aí. Como se configura a pergunta retórica? Não é um instrumento de sedução? Isso. Lembre-se, você está escrevendo, você é um emissor. Aqui tem um interlocutor, que é o receptor da mensagem. Você vai pegar esse receptor, olha, e vai ter que trazê-lo para o texto, porque você vai ter que travar um debate com ele, tá? Tudo bem, o texto é impessoal, é em terceira pessoa do singular, todo mundo sabe disso, mas você vai ter que escrever para alguém. Então você vai precisar também chegar no âmago, no inconsciente, na base emocional, na sustentação emocional desse interlocutor. A pergunta retórica é um instrumento extremamente viável para isso. Vamos lá? Sou contra privilégios de classe social na prisão. Pessoal, isso é uma tomada de posição muito clara. Olha aí, ó. Sou contra privilégios de classe social na prisão. Que frase linda. Se não tiver sustentação, não vale nada. Alguém com curso superior e rico deveria ter mais discernimento do que é um crime. Oi, melhorou. Tá melhorando. Porque os formados em universidade deveriam ser mais bem tratados pelo sistema penal do que alguém que só terminou o ensino médio ou fundamental. Olha aí, a pergunta instigando, a pergunta deixando a interlocução curiosa, a pergunta chamando essa interlocução, acordando essa interlocução, a pergunta deixando a pessoa pensativa. A pergunta retórica faz com que o interlocutor fique questionando sobre a intensidade da sua argumentação. Você precisa convencê-lo, você precisa desarmá-lo, você precisa desconstruir a resistência interlocutória. E a sedução é fundamental. E a pergunta retórica é sedutora. Por que um político deveria gozar de mais privilégios que seus eleitores? Se ele é um cidadão comum. Por que ele não pode ser preso como a gente?
Por que ele tem que ter série especial? Por que ele tem foro privilegiado? E por que nós não temos foro privilegiado se nós somos cidadãos, pagamos impostos? E somos usurpados todos os dias? Somos usurpados todos os dias? Vemos a nossa Constituição relegada a um papel de sarjeta? Por que nós não temos foro privilegiado também? Por que nós não temos foro privilegiado também? Por que nós não temos julgamentos especiais também? Tão especiais quanto os deles? Olha, eu fiz várias perguntas retóricas aqui. Eu chamei vocês para o texto, eu acendi os olhos de vocês, eu deixei vocês mais compenetrados. A pergunta retórica tem esse objetivo. Beleza? Lembrem-se, a pergunta retórica tem que deixar um espaço para o leitor entrar em reflexão. A pergunta retórica tem que deixar um espaço para o leitor entrar em reflexão. Beleza? Depois de toda essa explanação, vamos dar uma avançada agora para que nós possamos construir outro tipo de raciocínio. Aqui para o professor. A gente já aprendeu a justificar a dissertação argumentativa, o gênero dissertação argumentativa. Nós precisamos agora começar a perceber o que a gente vai colocar nesse texto para convencer a nossa interlocução em nível de estrutura. Porque a gente já sabe que tem que botar tese, não sei o quê. Agora a gente está pegando as partes do corpo humano. Estamos lá no anatômico. Estamos pegando as partes do corpo humano e estamos montando o corpo humano. Se eu botar o coração aqui, não vai dar certo. Se eu botar o cérebro aqui, não vai dar certo. Se eu botar o intestino aqui, não vai dar certo. Nós estamos pegando as partes do corpo humano e estamos montando. Isso é a tessitura do texto. Nós estamos fazendo os enxertos. Nós estamos fazendo os enxertos. Aquilo que vai entrar no texto para dar sustentação à manutenção do gênero. Tá legal? Primeira interferência no texto. Primeira grande interferência. Primeira interferência contundente no texto. As estratégias de argumentação para poder sustentar a sua argumentação. Show de bola. Beleza. E a segunda, nós chamamos de organização textual, que está associada diretamente à tipologia e aos gêneros. Quando você escreve um texto, você tem intenções comunicativas específicas para cada parágrafo. Tá legal? Primeiro parágrafo, problematização em tese. Segundo parágrafo, argumentação e sustentação. Segundo parágrafo também. Terceiro parágrafo, conclusão. Aquela ideia todinha, papapá, sugestionamento, beleza? Show de bola. Meu amigo concurseiro, minha amiga concurseira. Existe uma pergunta muito interessante. Professor, quando eu vou escrever, eu preciso dar alguma justificativa sobre o tipo, sobre o gênero da minha escrita para o interlocutor? Precisa. Precisa sim. Quando você escreve um texto, é como se você passasse esse texto numa máquina de ressonância magnética, tá? Você pega o texto, passa na máquina de ressonância, aí vem lá o texto. Aí o professor de português faz. Aqui, ó. Verbo tal, pontuação tal, estrutura sintática tal, conjunção tal. Todos esses recursos linguísticos aqui aplicados formam um tipo de texto tal, e esse tipo de texto que é formado pelos recursos linguísticos vai constituir X gêneros textuais. Exemplo claro. Quer ver um exemplo claro? Eu pego um texto, passo no scanner, passo na ressonância, na máquina de ressonância, o texto está na UTI, bora lá. Eita, o texto está na UTI, está morrendo, vamos salvar o texto, bora. Passo o texto lá no scanner, ó, lá na ressonância. Aí ele vem. Diagnóstico, bora diagnosticar? Bora. Verbos no imperativo. Características de ordem, de comando, de instrução, de orientação. Tópicos a seguir. Essas são as características internas do texto. Essas características internas, que são recursos linguísticos, vão formar um tipo de texto, o qual nós chamamos de injuntivo, que é o texto de ordem, comando, orientação. Ordem, comando e orientação. Injunção, ordem, comando e orientação. De novo, verbo no imperativo. Olha aí, ó. Verbo no imperativo. Verbo no imperativo. Orientação, comando, ordem. Tome o medicamento. Unte
a frigideira, receba a carta, ligue o aparelho, desconecte-o da tomada, ordem, comando, orientação. Tudo isso aí eu estou vendo. Que tipo de texto é esse? O tipo de texto está associado aos recursos linguísticos. De novo, verbo no imperativo, características de ordem, de comando, de orientação. Que tipo de texto é esse? É o tipo de texto injuntivo. Que gêneros ele vai formar? Quais são os gêneros que a gente vai formar? A partir desse tipo de texto, que tem verbos no imperativo, que tem comando, que tem ordem, que tem orientação. Quais são os gêneros que a gente vai formar? Bula de remédio, receita culinária, olha aí que legal. Bula de remédio, receita culinária, manual de instrução, olha aí. Então esse tipo de texto injuntivo não serve para dissertação argumentativa, tá vendo? Então você vai ter que pegar a dissertação argumentativa e vai ter que saber quais são os tipos de texto que podem flutuar na construção do texto argumentativo. Fred, mas o tipo de texto não é argumentativo, não? Ele é predominantemente argumentativo. Mas a dissertação argumentativa é um gênero que aceita a microinterferência de algumas tipologias. É isso que a gente vai ter que ver. Quais são as tipologias textuais que apresentam microinterferências que serão aceitas pela dissertação argumentativa. Então vamos dar uma lida aqui em algumas partes para que nós possamos criar um conceito mais consistente. Vamos lá, olha aí na tela. Não é apenas com a reflexão sobre o tema indicado nas propostas de redação que uma boa produção textual será organizada. O uso adequado dos recursos linguísticos é essencial para que a estruturação da redação alcance os objetivos da atividade comunicativa. Tá vendo? O uso adequado dos recursos linguísticos. O uso adequado dos recursos linguísticos vai constituir os tipos textuais ou a tipologia textual. E quando você, baseado nos recursos linguísticos, consegue definir o tipo de texto, esse tipo de texto com uma carga X de recursos linguísticos vai definir os prováveis gêneros. Ah, tô entendendo agora. Dê outro exemplo? Vou dar agora. Olha aqui pra mim. Olha na tela. Olha pro professor aqui, ó. Peguei o texto, passei no scanner. Lá vem. O texto tem tese, tem problematização, terceira pessoa do singular, impessoalidade discursiva, argumentos, estratégia de argumentação, sugestão com retomada e conclusão com retomada e sugestionamento. Nesse retrato que eu bati do texto, também tem verbos no presente do indicativo, verbos no pretérito perfeito, que são verbos de afirmação categórica. Pronto. Quais gêneros eu posso formar a partir dessas características linguísticas, a partir desses recursos linguísticos, a partir dessa tipologia que eu formei? Primeiro, que tipologia é essa? Obviamente a tipologia argumentativa. Tem tese, problematização, O tipo de texto é argumentativo. Que gêneros ele pode formar? Artigo de opinião, carta aberta, carta ao leitor, carta do leitor, editorial, dissertação argumentativa, carta de interlocução individual, carta pessoal, tá vendo? Ah! Então quando eu pego a dissertação argumentativa e disseco a dissertação argumentativa, eu percebo os recursos linguísticos que foram capazes de construir, eu percebo os recursos linguísticos que foram capazes de construir aquele tipo de texto predominante, que é o argumentativo, e eu também percebo a interferência dos microtextos aceitáveis, ou seja, a interferência micro de algumas tipologias que podem interagir com uma tipologia argumentativa, é exatamente isso. Quer ver aqui? Vamos dar uma adiantada que você vai perceber bem claramente. Olha como isso aqui é muito fácil de entender. O material é eminentemente autoexplicativo, olha aí. O gênero textual é indicado nas propostas de redação com o objetivo de indicar a forma que o escritor seguirá em sua redação. Olha aí. O gênero é a dissertação argumentativa. Vale ressaltar que os gêneros textuais são delimitados por uma função sociocomunicativa. Por exemplo,
A função sociocomunicativa de um texto dissertativo argumentativo é expor e defender o posicionamento do escritor. Logo, sua forma se concretizará para atender esta função. Olhe, a função sociocomunicativa, que tem a ver com o que a gente chamou de intenção comunicativa. Tá vendo? Olha aí. Pronto. Vamos dar uma adiantada para a gente ficar mais esperto? Olha aí. Tipos textuais. Após a discussão sobre o conceito de gênero textual, esperamos que o raciocínio gênero textual igual a tipo de texto tenha sido superado. E foi. De novo, você tem lá um emaranhado de palavras, você detecta os recursos linguísticos. A partir da classificação desses recursos linguísticos, você determina o tipo de texto. E esse tipo de texto vai criar vários gêneros. Pronto. A dica é essa. O tipo de texto predominante, ele vai caracterizar determinado gênero. Por exemplo, eu tenho um texto com 5 parágrafos eminentemente narrativos. Quais são os possíveis gêneros? Crônica ou narração, ou fábula. Crônica ou fábula. Não pode ser uma dissertação. A dissertação deve ser obrigatoriamente eminentemente argumentativa, com interferências de alguns tipos de texto. Vamos lá. Aliás, esta confusão gera dificuldades para compreender o que seriam os tipos textuais. Enquanto os gêneros podem ser considerados como parte da forma do texto, olha aí que lindo, os tipos textuais abarcam estruturações internas a ele. Já está explicado, está mais do que explicado. Que perfeito, que material legal, como você está fazendo um investimento legal, olha aí que legal, olha que material massa. Vamos passar aí que a gente vai poder detonar agora. Os tipos textuais compreendem as sequências de enunciados no interior do gênero. Tais sequências constituem-se linguisticamente por aspectos diversos, lexicais, sintáticos e semânticos, possibilitando a caracterização de 6 tipos textuais. Lá vai galera, lá vai galera. Narração, argumentação, exposição, descrição, injunção e dialogal. Essas são as sequências tipológicas. Cada gênero textual será composto predominantemente por um tipo textual de acordo com a função sociocomunicativa que o gênero segue. Tá vendo? Tudo explicado aí. Olha aí, ó. Tá aqui a narração. Tá aqui a argumentação. Se a tipologia é predominantemente narrativa, não vai construir uma dissertação argumentativa, vai construir uma fábula. Se a tipologia é predominantemente argumentativa, vai construir a dissertação argumentativa também. E outros gêneros argumentativos. Se a tipologia é predominantemente expositiva, vai construir a dissertação expositiva, o texto de jornal, o texto de explicação, não o texto de polemização. Se a tipologia é descritiva, ela vai construir o quê? Por exemplo, a carta de Pero Vaz de Caminha, do achamento do Brasil. A carga de adjetivos intensa, principalmente no superlativo de superioridade, descrevendo as riquezas as quais a coroa portuguesa tanto almejava aqui na América do Sul, principalmente no Brasil. Injunção, ordem, comando e orientação. Esse tipo de texto vai formar qual gênero? Vamos lá? Vamos lá? A bula de remédio, tome o remédio, repita a dose, olha a ordem, olha o comando, a orientação, tá vendo? E a sequência dialogal, que não vai existir na dissertação argumentativa. A sequência dialogal é a alternância de vozes. Ela vai gerar, ela vai criar, ela vai constituir o gênero reportagem, por exemplo, entrevista. Fred, então quer dizer que na dissertação só pode ter o tipo de texto argumentativo? Não. A redação aceita a dissertação argumentativa aceita pequenas interferências narrativas, descritivas e injuntivas. Micro interferências. Micro. Tá legal? Preste atenção agora para a gente dar um andamento legal e fazer o nosso encerramento. No nosso próximo encontro, nós veremos as características principais de todas essas sequências e vamos aprender definitivamente como nós devemos utilizá-las. Tá legal? Preste atenção que aqui eu vou dar uma dica bem legal para vocês, uma dica boa. Eu vou reforçar tudo isso na próxima aula, mas é fundamental, certo? É fundamental que vocês percebam, é fundamental que vocês percebam a importância dessas
desses tipos textuais, tá bom? Já podem ir treinando em casa com essas definições que nós demos até agora, certo? E tem mais uma deixa aí, ó. Eu vou deixar isso aqui para vocês, tá aqui, ó. Tipos textuais, categorias, tópico A, tópico B, uma pequena definição de cada sequência tipológica dessa. Passa aí o slide rapidamente para a gente ver. Você vai passar o slide aí para você ver. Você vai adiantar a aula para você poder ver. Ó, você vai adiantar para você poder perceber. Aqui tem o tópico C e D. Certo? Nós temos os tópicos A e B e os tópicos C e D. Para que serve isso? Olhe para mim. Para você dar uma lida em casa e perceber as características linguísticas dessas sequências tipológicas. Saber quais delas vão flutuar no texto argumentativo, na dissertação, que deve ser predominantemente argumentativa. E para você começar a praticar isso também. Na próxima aula, eu já venho com um reforço disso aqui, retomo isso aqui e a gente adianta. Tá legal? Então tá aí tudo explicadinho, tudo bonitinho para você já começar a desenvolver um raciocínio. Tarefa de casa. Na aula passada, vocês tinham 4 temas, escolheram 2 temas e montaram uma tese para cada um. Parabéns, mandaram muito bem, vocês estão de parabéns. Vocês têm, obviamente, salvo no computador de vocês, as teses que vocês mandaram. Baseados em cima dessas teses, não são 2 teses? São. Ah, eu só fiz uma, então beleza. Ah, eu quero fazer 3. Não, são 2 teses. No máximo 2. Você vai pegar 2 teses e desenvolver 2 argumentos para cada tese. Ah, é só botar o argumento? Não, desenvolver. Você vai pegar a tese, certo? Lá do médico cubano, por exemplo, e vai criar 2 argumentos. Obrigatoriamente vai ter que desenvolver. Ah, então você está dizendo que eu vou ter que construir 4 parágrafos? Isso, muito bem. Mas eu não tenho tempo, arranje. Só passa a se exercitar. Você vai pegar as teses. Para cada tese que você construiu, você vai construir 2 parágrafos. Automaticamente vai ter que sustentá-los. Você vai ter que construir dois argumentos, automaticamente 2 parágrafos. 2 para cada tese. Dá 4. Francis vai corrigir e comentar todos, só todos, tá legal? Mas nenhum, só todos. Pode ficar tranquilo e confie no professor de vocês e confie na nossa equipe. Confie na empresa. A sua aprovação está chegando. Basta que você se dedique como você vem se dedicando. Até o próximo encontro e um abraço, meu amigo concurseiro, minha amiga concurseira. Estejam sempre à vontade. Nós estamos sempre abertos para elucidar quaisquer informações ou dúvidas que vocês tenham. Fiquem com Deus e até o próximo encontro.